o motivo que eu subo à tribuna central é para abordar algo gravíssimo que está ocorrendo no nosso país neste momento em que estamos aqui com o Congresso Nacional reunido. Circula informação de forma cada vez mais intensa que o jornalista Glenn Greenwald está sofrendo um processo de tentativa de intimidação com o uso da estrutura pública estatal, inclusive, deputado Zaratini, com, ao que tudo indica pelas notícias que circulam, a utilização do COAF para fazer uma devassa nas contas públicas de um jornalista que está divulgando matérias que contrariam o governo Bolsonaro e que contrariam o ministro da Justiça, Sérgio Moro. A liberdade de imprensa está sendo atacada por esta tentativa de intimidação. O ministro Sérgio Moro, que não tem mais nenhuma condição de permanecer no ministério, está utilizando a Polícia Federal para tentar intimidar a divulgação dos trechos que estão de posse do The Intercept e também da Folha de São Paulo e de outros órgãos de comunicação no país. Aliás, o ministro Moro, que esteve ontem e não concluiu a oitiva de todos os parlamentares que ali falaram, ao invés de tentar criminalizar o jornalista e o veículo de comunicação, no caso The Intercept, e também a Folha de São Paulo, ele deveria falar sobre o conteúdo das mensagens que trocou pelo aplicativo Telegram, com procuradores, dentre outros, Deltan Dallagnol. Ali aparece claramente, deputado Bira, um juiz que não agiu como juiz, um juiz que foi parcial, um juiz que perseguiu alguns e protegeu a outros, um juiz que manipulou o processo legal nestes casos que estão vindo à tona. É interessante que Moro não nega nem confirma suas mensagens. Agora, é gravíssima esta tentativa de criminalizar um órgão de comunicação e um jornalista que está tendo o profissionalismo de preservar o sigilo da fonte, que, aliás, como bem diz o deputado Paulo Teixeira, sempre chama atenção para esta questão. O sigilo da fonte é um direito constitucional e nós estamos reunindo um conjunto de parlamentares, um conjunto de partidos, e aqui não se trata de oposição ou governo, que iremos ao Supremo para solicitar as medidas judiciais que cabem neste caso, para que mais esta tentativa, nobre senador Everton, de quem tive a honra de ser vice-líder quando líder da nossa oposição à época aqui, para que o ministro Sérgio Moro saiba que ele não está acima da lei, que a lei vale para todos e vale também para ele, e que ele não pode, eu peço 1 minuto para concluir, presidente, ele não pode desencadear um processo intimidatório contra aqueles que contrariam as suas opiniões. Ele deve explicar os conteúdos que estão sendo divulgados. Ele poderia simplesmente desmentir, dizer que todos esses conteúdos não são reais, mas ele não faz isso porque ele sabe que os conteúdos são reais, e ele sabe que outros conteúdos virão, e, portanto, a tentativa dele é a mesma tentativa e o mesmo tipo de atitude que ele teve como juiz, ele agora está tendo como ministro da Justiça. E usar a toga naquela época e agora usar a Polícia Federal, usar o COAF, usar a função de ministro para intimidar aqueles que têm posições e opiniões que contrariam as posições de Sérgio Moro. Nós exigimos que Glenn Greenwald tenha o seu direito protegido pela Constituição brasileira.